E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, agora correção do capítulo 10, que é aqui o último capítulo da segunda unidade. Então, vamos lá. Página 166, questão 1. Definir a vida não é uma tarefa fácil. Não há único processo, conceito ou substância que explique a vida. No entanto, é consenso entre os cientistas que os seres vivos apresentam características em comum. Nessa perspectiva, associa aí a primeira coluna, que contém características dos seres vivos, à segunda coluna, onde estão contidas algumas descrições dessas características. A questão fala que não é muito fácil conceituar a vida, então é difícil saber o que é vida. Só que os seres vivos eles possuem aí algumas características que são em comum entre eles. Na coluna 1, nós temos essas características. Na coluna 2, nós temos aqui essas descrições. Então, por exemplo, ciclo da vida, composição química, metabolismo e organização celular são 4 características que são comuns aí a todos os seres vivos. Já na coluna 2, nós temos a descrição dessas características e você tem que associar aí a coluna 1 com a coluna 2. Então, vamos aqui ver as respostas. O ciclo da vida é aqui, é o processo que é compreendido entre o nascimento e a morte de um ser vivo, que inclui etapas como o desenvolvimento e a reprodução. A composição química é aqui, embora extremamente diversificados, os seres vivos são compostos basicamente aí por moléculas que se repetem em todos eles, tais como água, DNA, proteína, carboidratos, lipídios e açúcares, ok? Então, que são carboidratos, né? Então, aqui são as principais moléculas que compõem aí os seres vivos de um modo geral. Então, todos os seres vivos têm aí DNA, proteínas, açúcares, águas e lipídios, ok? O metabolismo é aqui, a primeira afirmação. Conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo de um ser vivo e que estão relacionados aí ao desempenho de suas funções vitais. E por último, a organização celular. A matéria viva estrutura-se de modo diferente da inanimada, incluindo uma unidade básica exclusiva, a célula presente em todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos têm células. E ela é aí a unidade básica que formam os seres vivos. Questão 2. Durante uma aula sobre ciclo de vida e reprodução, um estudante comentou em sala que seu cão fora castrado para evitar a procriação. Em seguida, um outro jovem fez o seguinte questionamento: uma vez que não possuía mais a capacidade reprodutiva, o cão poderia ser considerado um ser vivo? Como você esclarece essa dúvida? Pessoal, será que se alguma pessoa não puder ter filho ou algum animal for castrado, será que ele vai deixar de ser um ser vivo? Não, né, pessoal? Então, o animal castrado ele vai continuar sendo um ser vivo. Afinal, a reprodução, embora importante, não é o único elemento que caracteriza a vida. Então, reprodução por si só, ela não vai ser o único elemento que vai falar se um ser é vivo ou se ele é não vivo, ok? Ele faz parte aí do ciclo da vida, mas ela não quer dizer se o ser é vivo ou não, beleza? Questão 3. Leia o poema abaixo. Nascer, chorar, mamar, andar. Falar, crescer, brincar, estudar, aprender. Profissionalizar-se, trabalhar, namorar, casar, progredir, procriar, continuar trabalhando, aposentar-se, envelhecer, enviuvar, deprimir-se, sofrer, sofrer, sofrer. Caminhar, recomeçar, rir, dançar, renovar-se, morrer. Daqui é um poema, né, do Orfeu da Luiz Leal, que foi adaptado. Letra A. Qual característica dos seres vivos esse poema se refere o ciclo da vida? Então esse poema aqui, ele vai falar pra gente, né, de maneira poética, sobre o ciclo da vida, que ele fala do nascer, do reproduzir, do desenvolver e do procriar, depois de morrer. Questão 4. A reprodução é um evento importante que faz parte do ciclo da vida dos seres vivos.
Letra A. Qual é a importância da reprodução? Pessoal, como nós vimos, a reprodução por si só, ela não quer dizer se um ser é vivo ou não. Porém, ela faz parte aí e ela é importante para o ciclo da vida. E a questão pergunta qual é a sua importância. Então, a principal importância aí da reprodução é perpetuar a espécie. Então, os seres vivos, eles vão perpetuar a espécie aí com a reprodução. Então, possibilita aí a continuidade das espécies em seu ambiente natural a partir da geração de novos indivíduos, ou seja, vai aumentar a população da espécie. Letra B. Diferencie os dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Como nós vimos, pessoal, a reprodução assexuada, ela vai gerar aí indivíduos geneticamente igual aos seus pais. Então, os descendentes na reprodução assexuada vão ser aí geneticamente igual aos seus pais. Além disso aqui, a assexuada, ela depende apenas de um indivíduo. Então, a bactéria, o vírus, sozinho, ele vai se reproduzir, vai se dividir e dar origem aí a outros descendentes. E aqui não há a participação de gametas. Na reprodução assexuada eu não vou ter gametas. Já na reprodução sexuada eu preciso de dois indivíduos e eu vou ter aí a participação de gametas. O gameta masculino e o gameta feminino, que vocês vão conhecer aí no ano que vem, que são o ovocito e o espermatozoide. Mas não se preocupe que ano que vem a gente estuda sobre isso, ok? Mas aqui precisa do gameta de dois seres humanos, seres vivos, no caso animais, enfim, seres vivos. E aí vai ter a perpetuação do DNA. Os descendentes, eles não são geneticamente idênticos, mas vão carregar aí um pouco do DNA dos pais. Ok? Então aqui, assexuada e sexuada, essas aqui são as principais diferenças. Questão 5. Sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. Que nível de organização é formado por um conjunto de células com estruturas e funções semelhantes? É o tecido, pessoal. Quando várias células se juntam, elas formam um tecido. Então, um organismo que é pluricelular, ele possui tecidos. 6. Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo. Daqui, tem aqui a sua organização. De acordo com o que você aprendeu, complete a sequência com os termos que se substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então, aqui eu vou ter, pessoal, uma organização de seres vivos. Então, aqui, célula, 1, 2, sistema, 3. Ele quer saber aqui que organização vai completar aqui esses números. Então, depois das células vem o tecido. Quando várias células se juntam, elas formam um tecido. Então, 1 é tecido. Quando vários tecidos se juntam, eles formam um órgão. Então, 2 é órgão. Depois vem sistema, que é a junção de vários órgãos. E, por fim, o organismo, que é a função de vários sistemas. Página 168. A organização celular é uma das características básicas dos seres vivos. Nos seres pluricelulares, essa organização se dá em níveis, tais como na imagem abaixo. Com base nela, analise a alternativa correta a seguir e assinale adequadamente a que estiver correta. Como nós vimos aqui, essa é a organização básica de um ser vivo que é pluricelular. Então, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, um ser vivo que ele é pluricelular, ele tem aqui essa organização básica. E aí a questão certa é a letra E, pessoal, a alternativa certa. Um tecido representado pelo número 2, aqui, é um agrupamento de células que apresentam estruturas e funções semelhantes. Então, um tecido ele é formado aí por várias células que apresentam aí estruturas e funções semelhantes. Então, cada tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular, o neurológico, vai ter células que têm funções e estruturas semelhantes, ok? Porque atuam aí na mesma região. Então, não poderia ter, por exemplo, uma célula do tecido epitelial no meu cérebro, porque são funções diferentes. Questão 3.
Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. A etapa do metabolismo responsável aí pela fabricação da substância denomina anabolismo. Então, anabolismo aí é a etapa que vai formar aí algumas substâncias. Questão 4. Embora os seres vivos apresentem diferentes níveis de organização, todos eles compartilham aí da seguinte estrutura. Então, que estrutura é essa, pessoal? A membrana plasmática, ok? Página 169, questão 7. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e por isso alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula em sua constituição? Letra D, o vírus. Então o vírus, ele é aí, pessoal, uma incógnita para os cientistas. Alguns consideram ser vivo, porque ele se reproduz, ele é um ciclo de vida, ele vai nascer, vai se reproduzir, vai morrer. Outros não consideram como ser vivo, porque os vírus não possuem célula. E a célula aí, ela está basicamente presente em todos os seres vivos, menos nos vírus, ok? Então, bactérias, fungos, animais, protozoários têm células, mas os vírus não. 8. Todos os organismos vivos estão sujeitos aí a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas da população por meio de um processo denominado de, letra B, seleção natural. Ou seja, os indivíduos, seres vivos, as plantas, animais, seres humanos, eles possuem aí algumas características que são passadas de geração em geração. Porém, outras não são passadas, porque elas acabam aí para que a espécie possa continuar viva, ok? Isso é uma seleção natural. Então é isso, pessoal, e até a próxima unidade.